Quando a cegonha está demorando demais, os casais costumam procurar ajuda médica para realizar o sonho de ter um filho. A ciência costuma ser mais eficiente, mas nesses casos há também um espaço reservado para a ética. Ter filhos é o sonho de muitos casais, mas conquistar esse desejo nem sempre é fácil. Dificuldades para conseguir engravidar são frequentes. As causas podem ser as mais diversas. E ainda existem casos em que o problema não é identificado. A ciência tem auxiliado muitas famílias a superar esses obstáculos. Hoje, existem técnicas de reprodução assistida. São praticamente duas: a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Inseminação artificial é uma técnica já conhecida há longo tempo, muito usada em animais, inclusive, em que você pega o sêmen, que é o gameta masculino, e introduz na mulher. A fertilização in vitro nós já retiramos os óvulos da mulher e unimos óvulo e espermatozoides. Essa união pode ser espontânea, que o espermatozoide penetre no óvulo, ou é artificial, em que nós pegamos uma pequena agulha, pegamos um espermatozoide e colocamos dentro do óvulo. Antes de escolher qual o tratamento mais adequado, o casal e o médico devem considerar vários quesitos. Para realizar esse tratamento é necessário que as trompas estejam abertas, que os espermatozoides não sejam muito fracos, que eles tenham capacidade de penetrar no óvulo, que não haja uma infecção grave nas trompas, ou que não haja uma endometriose severa dentro da mulher, para que a gravidez ocorra. Um caso que ocorreu aqui em Curitiba teve grande repercussão. Kátia e Roberto faziam um tratamento para ter filhos quando ele descobriu que estava com câncer. Alertados sobre o risco de infertilidade, eles recorreram ao banco de sêmen. Em poucos meses, Roberto morreu e Kátia teve que entrar na justiça para garantir o direito de ser mãe. O Conselho Federal de Medicina é quem regulamenta a reprodução assistida. A esterilidade ou a infertilidade é um problema de saúde. Para isso, o próprio governo federal destina elementos hoje capazes de poder atender todos nós, quando diz todos nós cidadãos brasileiros, com a possibilidade de corrigir esses eventuais eventos de saúde da mulher e do homem. Não é permitido ao casal escolher o sexo do bebê e as características físicas. Contudo, em casos raros, como em problemas genéticos, a seleção pode ser pensada. O casal pode recorrer à justiça em casos que não estão previstos na regulamentação do Conselho. A intenção é evitar problemas para a família e preservar a vida que está por vir. Pode-se investigar, por exemplo, algumas doenças vinculadas ao sexo, a doença genética, isso é, mortes em todas as gestações quando vinculadas ao cromossoma. Para esses casos é possível se fazer uma seleção de gameta. Escolher olho verde, altura, sexo fetal, isso não é possível a não ser nessas condições de excepcionalidade que eu citei agora. Bom, e para esclarecer um pouco mais sobre as técnicas que podem ajudar os casais com dificuldade de engravidar, a gente recebe aqui no estúdio o médico obstetra especialista em reprodução assistida, Francisco Furtado Filho. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Tentamos esclarecer um pouquinho na reportagem, mas ainda as pessoas têm muitas dúvidas, especialmente qual técnica é indicada para cada caso. Os dois mais conhecidos são a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Como é que é feita essa análise e a escolha de cada técnica para determinado casal? Para você poder determinar que técnica ser utilizada, é necessário que se estabeleça um diagnóstico para estabelecermos a razão, a motivação dessa dificuldade do casal engravidar. Quando nós temos uma baixa contagem de espermatozoides ou uma baixa motilidade, dependendo da concentração da motilidade, nós podemos utilizar uma técnica de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina, que é um procedimento que consiste na capacitação do sêmen, na indução da ovulação da paciente ou não, num ciclo espontâneo, se ela tem uma ovulação regular, e a transferência dos gametas masculinos, os espermatozoides, para dentro da cavidade uterina, e, consequentemente, todo o estado gestacional ela acaba acontecendo de uma forma muito similar a uma gestação espontânea, onde nós apenas substituímos o ato sexual pela inseminação
como descrevemos. Nos casos mais graves, em que nós temos obstrução das trompas, uma endometriose bastante avançada, uma baixa contagem extrema dos espermatozoides, uma utilidade muito baixa, nós precisamos lançar mão de uma técnica de alta complexidade, que é a fertilização in vitro, que consiste em um processo de monitoramento intenso da ovulação da paciente, uma indução da ovulação controlada, coleta dos óvulos sob sedação, a inseminação desses óvulos, o cultivo dos embriõezinhos e, consequentemente, a transferência desses embriões prontos para a cavidade uterina. Então, dentro de um processo de seleção, onde nós vamos fazer o diagnóstico desse paciente em uma gama bastante grande, variável, de exames, é que nós conseguimos estabelecer qual é a técnica a ser utilizada. Tá certo. Agora, hoje, muitas mulheres acabam tendo filhos cada vez mais tarde, algumas até perto de uma idade até considerada crítica pelos médicos. É adequado para as mulheres que têm vontade de ter filhos, mas estão chegando perto dos 35, 40 anos, não têm perspectiva de engravidar, de congelar esses óvulos e depois dá para engravidar mesmo sem ter riscos? Sim, é possível. É claro que a condição fisiológica seria, obviamente, que a melhor. Mas dentro de um quadro que você descreve, em que existe a incapacidade naquele momento da paciente buscar a sua gravidez ou tem outras prioridades e não tem um relacionamento pré-estabelecido, né? Não tem um companheiro ainda. E principalmente naquelas pacientes que precisam fazer um tratamento que coloque em risco a sua capacidade reprodutiva, como uma quimioterapia, uma radioterapia por uma doença grave, né, oncológica, ou uma doença outra qualquer que precise desses tratamentos, nós podemos lançar mão do processo de criopreservação, ou seja, de congelamento de óvulos. Hoje, a técnica de vitrificação, que é uma técnica de congelamento oocitária, nos permite termos resultados de implantação embrionária muito próximas de uma gravidez com óvulos frescos. Então, é possível se fazer, mas obviamente que existem limites do ponto de vista etário, né, cronológico dessa paciente. Nós não podemos estar pensando, por exemplo, em fazer em pacientes com 39, 38, 40 anos de idade, porque a qualidade dessas células já não é tão boa. Mas mulheres abaixo de 35 anos de idade, obviamente, que seria relativamente interessante lançar mão dessas técnicas. É possível e temos o apoio do Conselho Federal de Medicina para que isso possa ser feito. Agora, qual que é a eficácia das técnicas? Quer dizer, muita gente ainda acha que não, é só 10, 20% de chances de você realmente engravidar utilizando uma técnica dessa. Existe muito mito ainda sobre isso, né? De uma certa forma, sim. Mas o que acontece, Rodrigo, é que o que nós observamos é que é um número muito grande de pacientes que têm uma expectativa fora da realidade também. Para se ter uma ideia, através do ato sexual, no pico da capacidade reprodutiva da mulher, que é por volta dos 28, 30 anos de idade, a chance de uma mulher engravidar gira em torno de 25% por mês, sendo que você vai ter uma probabilidade cumulativa em que no 10º mês de exposição da gravidez, ela terá 80% de engravidar nesse 10º mês de exposição. Por isso que aguarda-se 12 meses para expor o paciente, expondo-se à gravidez, para depois começarmos uma investigação e um tratamento. Dentro de um processo de realização de técnicas de baixa complexidade, como a inseminação, e de alta complexidade, nós temos uma grande diferença em termos de porcentagens. Mas na inseminação, onde nós só substituímos o ato sexual, não é muito grande essa diferença. Nós estamos apenas substituindo o ato sexual. Então, as taxas elas são muito próximas. Na fertilização in vitro, em mulheres abaixo de 35 anos de idade, a taxa de sucesso é de 35% a 42%. Depende muito das razões, dos fatores motivacionais da infertilidade do casal. Quanto mais complexo o quadro, mais difícil nós poderemos ter a taxa de gravidez vir a alcançar esses números. Mas, em média, é essa a probabilidade. Na inseminação, praticamente muito próximo da taxa que teríamos através do ato sexual. Tá certo. Muito obrigada pelas explicações, pela participação. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você vai ver depois do intervalo o projeto que quer incentivar o turismo náutico aqui no Paraná. E o centenário da Igreja Evangélica com o maior número de fiéis no Brasil. A gente volta em instantes.